O que dizer, hein, do jogo de ontem, Celso Cardoso? Na minha visão, ó, tem coisas interessantes, que eu ia falar do Neymar, antecipando até um pouco. O negócio do Abel ficar no Palmeiras, gente, é mais ou menos, e aqui não é... Vou falar, o Weber tem bronca no Abel. Não tenho bronca de nada. Ele é o melhor técnico da história do Palmeiras, conquistou vários títulos pelo clube, mas tá mais ou menos sua história parecida do Neymar, do vídeo que o Felipe Camargo mandou pra gente no grupo. É mais ou menos o Abel e o Neymar. Eu vou fazer uma comparação, aqui é parecido. O Neymar gravou um vídeo, a gente vai falar sobre isso mais pro final do programa, falando, não, eu voltei e eu fico, vou continuar no Peixe. Vai continuar porque não tem proposta de fora e não tem condições físicas para jogar no futebol europeu. O Abel é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ficar, mas vai ficar porque não tem proposta de fora. Entendeu? Não tem proposta. Teve a proposta que teve lá, que até hoje não explico. Inclusive eu estou buscando uma fonte dentro da FIFA para confirmar se realmente o Palmeiras pagou a multa lá pro time que o Abel tinha que se apresentar e não se apresentou. O Abel e o Neymar é mais ou menos coisa. Vou ficar mais um ano. Porque não tem proposta lá de fora. Porque se tivesse, o Abel já tinha vazado, como quase vazou naquele ano em que estava longe do Botafogo e acabou conquistando o título. Mas em relação ao jogo de ontem, né? Foi jogar de igual para igual contra um time inferior e quase se lasca. Né, que o time realmente é muito fraco, acabou ainda sofrendo empate, vencendo por 2-0. Celso. Então, Weber, ontem nós falávamos sobre o jogo e eu dizia da importância do Messi para desequilibrar a partida. E o Messi ontem, ele foi um maestro. Ontem o Messi jogou pelo time de Miami inteiro. Ele já tinha jogado assim contra o Porto também. Ele foi simplesmente o cara que parou o jogo, cadenciou, chutou, lançou, sabe? Então ele foi a diferença, só que o time não ajuda. O time não ajuda. O time é fraco. Quando o Mascherano teve que fazer as alterações, o Inter Miami ele perdeu qualidade, ele perdeu força, ele não teve as alterações à altura que teve o Abel, por exemplo. Então o jogo parecia ganho, 2-0. Em determinados momentos o Inter Miami poderia ter feito 3-0. O Palmeiras encontrou um gol com o Paulinho, que ontem jogou bem. Há muito tempo a gente estava esperando uma partida boa do Paulinho. Paulinho jogou bem. E o Maurício, obviamente, teve o mérito de estar na área, teve o mérito de acertar um belo chute com o pé que não é o principal, mas ainda assim foi uma bola reboteada que sobrou nos pés dele para ele soltar o canhão e decretar o empate do Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu o empate, conseguiu o resultado pelas circunstâncias, teve sabor de vitória, mas o futebol ficou muito abaixo. Quando você compara o Palmeiras com o Botafogo, por exemplo, o Botafogo, estrategicamente, até que tem feito bons jogos. O Botafogo tem se dedicado, tem sido muito disciplinado do ponto de vista tático, mas tem apresentado, para mim, um futebol melhor que o Palmeiras. O Palmeiras contra o Porto foi razoavelmente bem. Contra o Al-Ahly, ele tomou um sufoco no primeiro tempo. Que o cara teve de fazer um gol contra para abrir a vantagem. E no segundo tempo, quando o Palmeiras consegue fazer um gol, aí o caminho se abre. O Palmeiras fez 2-0 e poderia ter feito mais. E contra o Inter Miami foi uma partida muito ruim do Palmeiras. Então, e eu concordo contigo quando você fala sobre o Abel. O Abel permanece no Palmeiras porque não pintou um Benfica na vida dele, não pintou um próprio Porto. E o que chama a atenção é isso, nenhum clube português que é o cara lá. E o Sporting acabou de ser campeão, né? O Jorge Jesus foi embora por conta do Benfica. Exato. Então tem isso. O mesmo vale para o Neymar, e o Neymar é assunto para daqui a pouquinho. Tanto que você vê o pai dele viajou até para os Estados Unidos. Sim. Aqui hoje o Neymar ele é um produto desvalorizado. Já ouviu falar daqueles carros resto de rico? Sabe? Aquele carrão. Sim. Que tem um preço exorbitante, depois de usado, você vai comprar seminovo, tal, depois de uns anos você compra por uma bagatela. Aí só te dá problema. É mais ou menos isso. E na sua opinião, Marcel Capretes, a atuação de ontem do Palmeiras, que na minha visão foi muito ruim, porque você tomar 2 do Inter Miami, meu amigo, olha,
é que a coisa tá feia mesmo, Capretes. Sem dúvida, foi uma atuação péssima do Palmeiras, horrorosa. O Palmeiras não jogou nada ontem. É verdade que teve a força de superação no segundo tempo, e isso conta porque é um torneio tiro curto, é uma Copa, são 7 jogos para ser campeão do mundo, mas só isso não basta. Só isso não basta. O Abel Ferreira admitiu a culpa. A estratégia do Palmeiras foi errada. Não soube sair da marcação do Inter Miami e não soube marcar o Inter Miami. Piquerez totalmente perdido marcando o Messi. E aí não se sabia se era o Lucas Evangelista que subia para dar o bote, se era o Facundo Torres ali que baixava. Péssimo o Palmeiras. Estrategicamente, o Palmeiras foi pífio no jogo de ontem. E a escalação do Lucas Evangelista, para mim, você perde o Aníbal Moreno, que é um volante marcador, que é um cabeça de área, que é aquele antigo pitbull, e põe o Lucas Evangelista, que não marca ninguém, que chegou agora, que ainda nem conhece os comportamentos direito, e é um jogador que os jogos que fez no Brasileiro e até na Libertadores se mostrava desconexo em vários momentos dos comportamentos, ideias de jogo do Abel. Aí você coloca contra o Inter Miami. Contra o Inter Miami, pra mim nem foi o Palmeiras ter subestimado o Messi, tá velho, o Suárez, não, foi estratégia errada mesmo, enfim, teve o poder de reação, como eu citei, o Paulinho, que marcou um belo gol e entrou bem, saiu falando que tá com dor, que não consegue jogar direito, então o Paulinho vai ser isso aí, alguns minutos, e jogando no sacrifício, porque é um Mundial, porque vale pra entrar na história, mas não espere aquele Paulinho, que o Palmeiras foi buscar por uma fortuna, aquele Paulinho não tem como ter agora, aquele Paulinho voando, bem fisicamente, ele falou textualmente que está jogando com dor, enfim, o Vitor Roque entrou mal, perdeu um gol que poderia ter feito, enfim, Weber, não gostei do Palmeiras, foi a pior atuação dos 3 jogos, é verdade que contra o Porto foi bem pela atitude na estreia, mas não ganhou, e aí não vale de nada. Contra o Al Hilal teve que abrir o placar com um gol contra, vale do mesmo jeito, beleza, mas foi um gol contra, e depois no contra-ataque ali com o Flaco Lopes, então assim, né, aquela euforia, e eu tô vendo muita euforia no Mundial de Clubes, né, porque é uma competição diferente, então quem não acompanha futebol regularmente, tá acompanhando porque é o Mundial, porque passa o dia inteiro praticamente na TV aberta, então você atrai outras pessoas, então há um clima favorável, nossa, os brasileiros no Mundial, mas se colocar uma lupa, e nós que acompanhamos o futebol mais de perto, transmitimos praticamente todos os jogos do Palmeiras no ano, a gente está vendo que o Palmeiras não está bem não. Achar que o Palmeiras, por exemplo, vai atropelar o Botafogo, vai nada. Para mim é jogo pau a pau, já projetando o sábado, 50-50, Weber. E acho que será um jogo feio, né? Porque vai ser o jogo do medo, né? Porque todo mundo aqui joga com medo. Estava pensando justamente isso, 0-0, 0-0 e pênaltis. É o jogo do medo, gente. Se não acontecer nada diferente do que acontece aqui no nosso futebol brasileiro, vai ser um jogo feio e o jogo do medo. Porque o Abel, quando enfrenta Botafogo, Flamengo, retranca retranca o time para jogar por uma bola. E o Botafogo já vem fazendo isso no Mundial, deve fazer a mesma coisa. Hoje eu estive com o Luiz Carlos Quartarolo, ele falava sobre isso. Olha como o Renato Paiva e o Abel Ferreira são estrangeiros, são gajos, taticamente, jogou bem demais. Mas se fosse o Filipão, se fosse outro treinador brasileiro, retranqueiros. Mas enfim, é assim a gente vai tocando o nosso futebol. Mas é isso, será o jogo do medo.